Olá, galera do nono ano. Nós estamos aqui para falarmos um pouco desse filósofo que causou grandes debates e ainda causa muitas inquietações na nossa sociedade, que é o Friedrich Nietzsche. E vejam só, já peço de antemão que você pegue o seu livro didático, contemplando esse conteúdo que nós iremos explorar aqui nas páginas 24 até a página 37. E vejam só, o Nietzsche já propõe aí, depois dos 2 pontos, a transformação de todos os valores. Um filósofo que nasce em 1844 e morre no ano de 1900. Então ele já é bem recente, ele está próximo da nossa contextualização, da nossa realidade. Tanto no seu pensamento, que às vezes se torna avesso, por causa das grandes frases que ele colocou, que ele causa provocação e inquietação. Mas vejamos o que realmente o Friedrich Nietzsche justamente criticava. Fazia críticas ao racionalismo, e nós vemos que desde o início da filosofia a tendência é o uso da razão. Veja que o primeiro filósofo, Tales de Mileto, começou a desconsiderar os mitos e valorizava a razão matemática. O Pitágoras, o pai da matemática, dizia que é por meio da razão que nós podemos conhecer o mundo, por meio da matemática, por meio dos números. Então o Nietzsche já começa, tem um negócio errado nessa filosofia, nesse conhecimento que vocês dizem que é um conhecimento que traz o benefício para a humanidade, mas eu estou aqui no século XIX, 1844, o ano do nascimento do Nietzsche. Então ele diz, mas que foi que essa racionalidade trouxe para a humanidade? Trouxe conflitos, trouxe guerra, não trouxe felicidade. Será que a razão traz a felicidade para o ser humano? Então ele já é o primeiro inimigo dos filósofos. Vamos repensar essa razão. Sócrates e a racionalização do mundo. Nós sempre estudamos nos livros didáticos, nas aulas dos professores, nos nossos debates, que o Sócrates é o pilar da filosofia, que o Sócrates revolucionou o modo de se pensar a filosofia, dividindo a filosofia até em pré-socráticos e Sócrates, porque Sócrates ele não quer mais saber do conhecimento dado pelos físicos, pelos investigadores da natureza. Ele não quer mais saber o princípio único das coisas, arqué, o princípio gerador. Mas Sócrates, já por morar em Atenas, numa polis bem constituída, ele está querendo saber a busca da verdade, a busca das essências, a busca do diálogo, através de um diálogo que se chegue a uma verdade concreta. E essa verdade concreta, nós lembramos que é uma verdade que se coloca no mundo da razão, no mundo das ideias, no mundo das essências. E o Nietzsche fica inconformado. Sócrates, você, na verdade, todos dizem que você é o pai da filosofia, e eu vou te chamar que você apunhalou a filosofia, você matou a filosofia, Sócrates, trazendo esse negócio de razão. Será que as pessoas só são razão, Sócrates? As pessoas elas não têm emoções, elas não têm sentimento, elas não brincam, Sócrates? Você acabou apunhalando a filosofia. Eu tenho vergonha de você, Sócrates, dizia o Nietzsche. Críticas ao Platão. Se o Sócrates foi severamente criticado pelo Nietzsche, o Platão não ficaria de fora. Lembrando que Sócrates nunca escreveu nada, nem Sócrates, nem Jesus Cristo, nem o Buda. Se vocês tiverem aí em casa algum escrito desses 3 autores, tragam, porque aí vai mudar a nossa história. Mas eles nunca escreveram nada, nós só sabemos daquilo que outros escreveram sobre eles. Por exemplo, Platão mesmo, nós só sabemos da sua existência graças aos escritos de Platão. E nós já estudamos anteriormente também que o velho Platão divide o mundo em 2, mundo sensível e mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo onde parte dos sentidos, dos nossos 5 sentidos. Não confundam com o velho aluno que na pergunta na prova disse que o mundo sensível é quando o Platão acordava sentimental. Não tem nada a ver com sentidos, com os sentimentos, mas tem a ver com os nossos 5 sentidos.
E ele foi criticado pelo Nietzsche justamente porque o Platão não acreditava nesse mundo, no mundo físico, no mundo desses 5 sentidos, já que os 5 sentidos são enganosos. Qual é o mundo perfeito para o Platão? O mundo das ideias, o mundo onde as almas tinham toda a contemplação da verdade. E aí, no mito que o Platão vai criar, essas almas caíram nos corpos e agora nós estamos presos ao nosso corpo. E na concepção do Platão, a nossa tendência é o quê? Valorizar a razão, porque quanto mais a nossa alma tem mais conhecimento sobre as coisas, quando morrermos, a nossa alma volta. Ela vai voltar para um mundo das ideias, o mundo da perfeição. Professor, e aquelas pessoas que não conseguiram desenvolver essas habilidades, como Platão diz? Ele segue a mesma teoria do Pitágoras, pai da matemática, da reencarnação das almas, como se nós voltássemos diversas vezes até que a nossa alma se aprimorasse, atingisse a razão de todas as coisas, nós começássemos a ser o sábio por excelência. Esse é o princípio da filosofia. Só porque o Nietzsche ele começa a perguntar, peraí, como é que você vai me provar que existe o mundo das ideias? Eu não sei. Será que é real mesmo que você escreveu? O pior é, Platão, que depois da sua geração, todas as pessoas acreditaram nisso, no mundo da perfeição, no mundo das ideias, no mundo da contemplação da matemática. Peraí, mas eu nunca fui lá, me prove que esse mundo existe. Então ele desconsidera as ideias do Sócrates e desconsidera as ideias do Platão, do Aristóteles. Lembrando que Aristóteles é o nome real do Platão. Platão é um apelido. As pessoas Platão chegava lá no ginásio para fazer as suas atividades físicas, aí as pessoas começavam a falar, ei, lá vem um Platão, que ele tinha os ombros largos. E aí o apelido a gente sabe que pega quando a pessoa não gosta. Então até hoje nós conhecemos o nome Platão. Platão é um apelido, o nome dele é Aristóteles. Outra crítica que o Nietzsche fez foi ao cristianismo, o cristianismo que nós conhecemos. Tem até uma frase que causa espanto, Toda vez as pessoas que conhecem superficialmente o Nietzsche dizem assim, Nietzsche era ateu, Nietzsche dizia que Deus está morto. É a grande frase do Nietzsche, Deus está morto. Só porque esquecem-se de perceber que o Nietzsche faz uma análise da sociedade onde ele está inserido. E ele percebeu, olha, eu vou para a igreja, essas igrejas cristãs, eu chego lá e as pessoas estão falando mal da vida das outras pessoas. As pessoas estão estreando roupas novas. As pessoas não estão dizendo, olha, fulano veio com a mesma roupa que veio na semana passada. Eles estão esquecendo Deus. E eles estão matando Deus. As pessoas estão matando Deus. Então, Nietzsche está criticando a concepção de Deus no século onde ele está vivendo. Percebendo que essa desconstrução dada por Nietzsche é perceber que as pessoas cristãs da Idade Moderna não são mais as pessoas cristãs lá da Idade Média. Quando vocês estudam com o professor Valdir Júnior, que vem os grandes castelos e as pessoas voltadas para Deus. O Nietzsche está dizendo, olha, esse cristianismo aí ele está morrendo, esse Deus está morrendo, porque as pessoas estão agora nos interesses materiais. Elas estão mais preocupadas com as suas vidas banais. E é uma vida também onde esse cristianismo que é apregoado, a felicidade só vai ser dada aonde? Aqui nessa terra? Não, jamais, no mundo do paraíso. E aí o Nietzsche pergunta, igual Platão. Platão diz que é o mundo das ideias, eu não sei como é que eu chego nesse mundo. O cristianismo diz que é o paraíso, eu também não sei onde é que fica. E essa vida cotidiana não vale a pena ser vivida? Vamos viver amarrados nessas filosofias racionalistas e nesse cristianismo? Então ele faz essa crítica. E outra característica para a filosofia do Nietzsche é trazer à tona os mitos. Lembrem-se do Tales de Mileto, que brigou tanto contra os mitos. O Nietzsche vai ler as principais obras de teatro, as principais narrativas míticas, e ele vai dizer, olha, existe Apolo, o deus do sol, e existe o Dionísio, deus do vinho, e eu valorizo mais o Dionísio. Dionísio, que o vinho é embriaguez, quando eu bebo eu fico livre, eu faço o que eu quero, eu tenho as minhas paixões, eu grito ao mundo, eu dou asas aos meus sentimentos. Já o Apolo é o cara sério, é o que traz a luz, o sol, a verdade, o pacato. Eu
estou desinteressado dessas verdades que a filosofia de Sócrates e Platão traz através do Apolo. Lembre-se do mito da caverna. Quando os homens saem da caverna, eles contemplam o sol Apolo, a verdade suprema. Que verdade? Eu não quero saber de verdade. Eu quero saber do sentido prático da minha vida, dos meus sentimentos, da minha poesia que eu escrevo, da minha música, da minha dança, do meu teatro. É isso que importa para mim, diz o Nietzsche. É necessário que nós superemos o nosso mestre. O Nietzsche, que foi um grande estudioso, desde aluno ele já tinha essa vontade de superar os seus professores. Então ele ia para além daquilo que era proposto em sala de aula. O professor, faça uma redação, ele já vinha com uma peça de teatro pronta. O professor ficava assim, chorando com as coisas de Nietzsche. Então ele diz, sem a música, a vida seria um erro. Lembram do Pitágoras? Pitágoras também de Samos, ele valoriza a música por meio da matemática. Só porque o Nietzsche ele não quer saber de metrificação da música, entender a música por meio da matemática. Ele quer saber do que a música faz com nós. Faça aí depois desse vídeo a experiência de colocar uma música que você gosta, o seu coração acelera, você sente, alegria, felicidade com a música. Então a música tem um poder transformador. E o Nietzsche ele valoriza essas expressões artísticas como a música. Então o que seria a verdade para o Nietzsche? Todo filósofo tem a sua concepção de verdade. Para o Platão a verdade está no mundo das essências. Para o Sócrates a verdade está justamente em procurar a desconstrução dos sofistas, atingindo uma verdade absoluta. Para o Nietzsche a verdade tem a ver com o instinto, com as nossas emoções, com aquilo que nos faz feliz, com a nossa afirmação criativa. E hoje se fala muito nas escolas de explorar a criatividade do aluno. O aluno que desenha bem, o aluno que canta bem, o aluno que atua numa peça de teatro. Então, o Nietzsche é muito atual, explorar a nossa criatividade. Pronto. Agora nós temos a vontade de potência. E aí nós temos para o Nietzsche a vontade de potência. O que seria essa vontade de potência? Para lembrarmos um pouco dessa conexão, já que o Nietzsche desconstrói os filósofos, nós vemos a palavra potência. Potência é uma palavra que o Aristóteles utiliza muito, que é aquilo que nós vamos ser de acordo com as nossas potencialidades. Hoje você é aluno assistindo a essa aula, daqui a 10, 15 anos você vai ser um médico, vai ser um advogado, um engenheiro, um professor. Então a potência é aquilo que vai ser ainda um dia. Mas o que é a vontade de potência para o Nietzsche? É a nossa força do querer, é aquilo que nos mantém vivos, fortes, firmes, perseverantes. Aconteceu uma tragédia na minha vida, mas eu não vou deixar de seguir os meus objetivos. É a minha força interna, essa vontade de potência, essa força do querer que todos nós temos dentro de si. E que os filósofos racionalistas, eles mataram essa força, priorizando apenas a matemática ou a razão, e aí deixando de colocar em pauta o elemento mais significativo, que é a nossa pulsão, a nossa vontade interna de querer realizar determinada coisa. Vontade de ser, de persistir, de desenvolver e de intensificar a vida, viver a vida intensamente. E aí eu já convido vocês para assistirem, nós tivemos a proposta de assistir um filme sobre o Nietzsche, Meu Amigo Nietzsche, que é justamente um aluno que encontra uma obra do Nietzsche e ele vai desenvolver essa vontade de potência na sua escola. Era um aluno que tirava notas baixas, e aí quando ele percebe que o Nietzsche está valorizando aquilo que todo mundo desvalorizava nele, ele vai perceber que ele pode ir além. E aí ele termina, é uma surpresa, eu não vou contar o filme para vocês, mas aí fica a dica, Meu Amigo Nietzsche, um excelente filme para entender tanto a vontade de potência, como também o super-homem. Quando Nietzsche escreve lá Übermenschen, ou super-homem, nos vem a ideia daquele homem forte, que voa, que tem poderes, com a capa vermelha. Mas o Nietzsche está dizendo, o super-homem nada mais é do que as pessoas que pensam diferente. As pessoas que não aceitam mais o racionalismo, as pessoas que não acreditam mais nas filosofias metafísicas.
Então o indivíduo deve assumir o controle da sua vida, desenvolver autonomia, seguir por si mesmo, superar os seus mestres, superar os seus professores e fazer a vida valer a pena. Lembremos, o Nietzsche aprendeu isso só? Não, ele já tinha estudado as teorias do Kierkegaard e do Schopenhauer. Mesmo que o Kierkegaard é o filósofo da angústia, o Nietzsche ele vê a vida como uma forma positiva. Se o Kierkegaard vê a vida de forma negativa, o Nietzsche inverte o posicionamento do Kierkegaard e diz: olha, Kierkegaard, pode acontecer fatalidades, pode acontecer doenças, pode acontecer mortes, pode acontecer até epidemias, mas a vida deve ser vivida a todo momento. Devemos sempre querer mais, e esse mais deve expressar nossa felicidade. Construir a sua existência na vontade de potência. E aí eu finalizo para vocês, gente, com desconstruindo aquele pensamento: Deus está morto, né? Houve até uma piada que fizeram na Alemanha, porque escreveram assim, num grande muro de uma universidade muito conhecida: Deus está morto, assinado Nietzsche. Aí amanheceu no outro dia, o muro estava pichado. Você errou. Quem morreu foi Nietzsche. Deus está vivo. E foi encontrado recentemente uma oração. Veja só o que essa oração diz: antes de prosseguir no meu caminho, ou seja, na minha autonomia, na minha vontade de potência, e lançar o meu olhar para frente, uma vez mais elevo só minhas mãos a ti, na direção de que eu fujo, a ti das profundezas do meu coração. Então, no leito de sua morte foi encontrada uma oração onde o Nietzsche fez com a verdadeira simplicidade do seu coração, assumindo a existência do Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos aí um pouco da história e do pensamento do Friedrich Nietzsche.